Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos meditar e conversar um pouquinho sobre a lição de número 2, a lição desse trimestre. Aliás, essa revista é uma revista, o tema dessa revista é muito desafiador para todos nós. Tivemos a primeira aula com o pastor Brizotti, e uma aula maravilhosa. Na verdade, Salmos é a praia do pastor Brizotti, né? Ele domina muito bem, e nós tivemos uma aula excelente, maravilhosa. Mas eu quero compartilhar alguma coisa com vocês aqui, nesta manhã. E a lição que nós vamos estudar tem por tema Jesus Cristo e missões nos Salmos. Nós temos o nosso texto áureo da nossa revista. Você que está com a sua revista pode acompanhar. O Salmo 22, verso 1, que nos diz: Deus meu, por que me desamparaste? E por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? A verdade aplicada nos diz assim: os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. E eu estava lendo e relendo a semana toda, me debruçando sobre essa revista, sobre esse tema. E o Senhor colocou algumas coisas no meu coração. E eu quero, de forma muito detalhada, porém objetiva, trazer algumas minúcias sobre esse salmo que saltou ao meu coração de uma forma muito extraordinária. Nós sabemos que a teologia dos salmos é um devocional profundo e, por que não dizer, extravagante. Quem já passou os olhos pelo livro dos Salmos, 150 cânticos, já se deliciaram e já foram ao mesmo tempo muito confrontados por tudo que está escrito aqui. Nós sabemos que o Salmo 22 também é conhecido como o Salmo da cruz. Eu gosto muito de pensar aquilo que os nossos pais da igreja falaram acerca dos Salmos. Por exemplo, Martinho Lutero dizia que todas as vezes que ele pregava sobre os Salmos, ou até mesmo quando ele meditava sobre os Salmos, é como se ele estivesse entrando em um jardim, e esse jardim o conduziria até a presença do Senhor. Calvino também disse algo muito importante acerca dos Salmos. Ele dizia que os Salmos tinham a função de retratar a alma do homem. E quando nós observamos os 150 salmos, os 150 cânticos, quando nós estudamos os mesmos, nós vamos perceber que não há outro livro na Bíblia, nem quando se estuda o Pentateuco, quando se estuda os livros históricos, poéticos, proféticos, as cartas paulinas, gerais, o Apocalipse, os Evangelhos, você vai perceber que nenhum desses livros se compara ao livro dos Salmos. Por quê? Porque é nesse livro que o homem fala e fala muito. É nesse livro que o homem procura tentar atingir e alcançar a alma de Deus. E o que mais me impressiona é que Deus, no livro dos Salmos, se permite ser achado nesse livro. Eu não sei se você já parou para observar que toda boa história ela é acompanhada de espanto e de encanto. Esses dois elementos são elementos imprescindíveis para aguçar a nossa boa leitura, para fazer com que a gente se interesse por uma boa leitura. E a história escrita no Salmos 22, ela vai descrever o assassinato do rei, narra a execução e o sofrimento do rei. Logo, essa é a parte de espanto, é a forma com que é narrada. Aqui, a morte do rei é uma morte cruel, é uma morte por crucificação, é um tipo de morte lenta, de morte dolorosa, que os judeus até então não conheciam, porque nós sabemos que a crucificação não vinha dos judeus, não era coisa dos judeus, mas de Roma. O Salmo 22, quando você vai estudando e vai nas suas minúcias, nas suas entrelinhas, você vai perceber que até o verso 21 narra-nos esta parte do espanto da história. Mas a partir do verso 22, esta parte de espanto ela dá lugar ao encanto. Então se descobre que a morte não vai deter o rei
e os confins da terra ouvirão falar do seu nome. A história do Salmo 22 é a história da crucificação, 1000 anos antes dos fatos. Quando você estuda os Salmos 22, a gente observa que Davi não poderia estar falando de si mesmo. Ao ler sobre a história de Davi, a gente não encontra relatos, subsídios, traçando um paralelo entre aquilo que Davi vivenciou e aquilo que está sendo descrito no Salmo 22. A gente não encontra nenhum paralelo entre esta dor que está sendo explícita aqui. Não existe na biografia de Davi qualquer sofrimento parecido, qualquer sofrimento similar com aquilo que está escrito aqui. Estudiosos e alguns comentaristas, como por exemplo Derek Kidner, ele diz algo muito interessante sobre o Salmo 22. Eu quero ler para você. Ele diz o seguinte, abre aspas: qualquer que tenha sido o estímulo inicial para escrevê-lo, a linguagem do Salmo desafia uma explicação meramente naturalista. O melhor relato está usado por Pedro em relação a outro salmo que Davi escreve, quando Pedro vai dizer em Atos capítulo 2, versículo 30 e 31, mas ele era profeta, ele está se referindo a Davi, sabia que Davi havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se assentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado pelos mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Então qual é a lógica aqui nesse Salmo 22, o Salmo de Davi? Ele estava profetizando acerca da crucificação do rei. Mas o Salmo 22, nós precisamos entender que ele é mais do que isso. Há um registro, queridos, profético nesse Salmo, e eu gostaria de forma muito detalhada esmiuçar isso com vocês nesta manhã. Aquilo que passaria sobre a mente, sobre o coração de Cristo, nas 3 horas de densas trevas e agonia que ele atravessou, do meio-dia às 3 horas da tarde, quando ele então daria o seu último suspiro. Quando a gente lê os evangelhos, e mais intrinsecamente a narrativa da crucificação, os evangelhos denotam a maior parte do seu tempo, e os evangelistas para narrar o relato do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus. E aí você descobre algo muito interessante, que no intervalo entre a prisão e até o momento mais doloroso, a crucificação, eu queria chamar a sua atenção nesta manhã para isso. Será que você já parou para perceber, para analisar, para fazer esse exercício, o que passara na mente e no coração do Messias nesse período? Observe que ao olhar para os evangelhos, você descobre, e para que você possa descobrir o que estava na mente e no coração de Jesus, é preciso saber aquilo que sai dos seus lábios. E a Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós percebemos algo muito importante. Nesse período, Jesus está preocupado com as massas multidões, com as multidões desesperadas, as pessoas endurecidas e carcomidas pelo tempo, pecadores arrependidos, familiares que estavam vivendo o seu período de angústia. Isto de fato era o que ocupava o coração e a mente de Jesus. Por quê? Porque eu entendo que o coração de Jesus é um coração missionário, é um coração missiológico, era um coração que atingia e abraçava a todos. Eu quero compartilhar alguns textos com você, eu vou citando, se você quiser de repente acompanhar para conferir na sua Bíblia. Lucas capítulo 23, dos versículos 27 ao versículo 31, a gente descobre que Jesus, a caminho da cruz, o seu julgamento, o que de fato estava latente na sua mente e no seu coração. O texto nos diz assim, que uma grande multidão o seguia, inclusive mulheres aflitas, que choravam por Jesus. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim,
chorem por si mesmas e por seus filhos, pois estão chegando dias que dirão: feliz as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Então perceba uma coisa, que enquanto Jesus está indo para o seu julgamento, uma multidão desesperada chora por motivos errados. Principalmente mulheres aflitas, angustiadas, choram, mas percebam que é um choro contradito àquilo que se estabelece como propósito. Eram mulheres que choravam por um propósito errado. Depois, ainda em Lucas capítulo 23, versículo de número 33, o texto diz que eles chegaram a um lugar chamado Caveira e o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas, as vestes de Jesus. Perceba isso, quanto isso é profundo, gente. O que permeava o coração e a mente de Jesus, nesse momento, eram pessoas endurecidas, pessoas totalmente insensíveis, ou que se tornaram insensíveis pelo tempo. Ele está rogando ao Pai, para que o Pai pudesse perdoar estas pessoas, porque de fato elas não sabiam, elas estavam fora de si, e não sabiam o que estavam fazendo. Então, existe uma preocupação na mente de Jesus, em primeiro lugar, sobre uma multidão de pessoas, e principalmente mulheres aflitas que choravam, e choravam por um propósito totalmente contradito, choravam por motivos errados. E existe também pessoas endurecidas, pessoas carcomidas pelo tempo, e por conta desse tempo se tornaram cegas pelo pecado, e foram capazes de cometer as piores maldades e atrocidades contra o Rei da Glória, ao ponto de matá-lo. E em terceiro lugar ainda, em Lucas capítulo 23, você observa que o coração e a mente de Jesus estava preocupado com os pecadores arrependidos. Olha o que diz Lucas 23, versículo 39, que um dos criminosos ao lado dele zombava: então você é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus, nem ao mesmo a ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. E ainda você descobre, quando lê João capítulo 19, a partir do versículo 25, que a mente e o coração de Jesus também está preocupado com os seus familiares angustiados. O texto vai dizer que perto da hora da crucificação, perto da cruz, aos pés da cruz, ali estavam algumas pessoas, como a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, e também a outra Maria, Maria de Magdala, Maria Madalena. Quando viu sua mãe ali ao lado do discípulo a quem ele amava, primo dele, João, disse-lhe: mulher, este é o teu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. E é interessante, pastor Salmo, o que mais conflita o meu coração e me impressiona aqui, é que de todas as palavras que saem da boca de Jesus, entre o momento em que ele é preso e até o ápice da dor, da angústia, do momento da sua crucificação, nada pareceu indicar, das palavras que Jesus está pronunciando, que ele estivesse preocupado consigo mesmo. Isso aqui é extraordinário nós pensarmos nisso,
no caminho para a via dolorosa, no caminho da cruz, ou até mesmo depois de ter sido pregado sobre o madeiro, o que realmente conflitava e perpassava a mente e o coração de Jesus era uma coisa apenas: ainda há espaço para pecadores, ainda há espaço para pessoas que desejam se arrepender e converter a rota da sua vida. Só que ao meio-dia, a hora da crucificação, tudo mudou. Lucas capítulo 23, versículo 44, o texto vai dizer que já era cerca de meio-dia, e a escuridão então cobriu a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu, e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então, depois de 3 horas de densas trevas, Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia vai dizer que com essas palavras ele deu o seu último suspiro. Agora permita-me fazer uma pergunta para você que nos acompanha. O que de fato passou na mente, no coração de Jesus, entre esse tempo, meio-dia até as 3 horas da tarde? Nós falamos aqui que até o meio-dia, Jesus tem a preocupação com as pessoas, com a massa, multidão. Mas a pergunta é, no momento de maior escuridão e densas trevas sobre a alma do Messias, o que realmente perpassava o seu coração? Existem pelo menos, queridos, 2 declarações que Jesus faz a partir da cruz, que nos revela o que de fato ele estava pensando. Observe comigo, você que está acompanhando, Mateus capítulo 27, versículo 46 diz que por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, e ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Observe aqui, queridos, uma coisa. Por volta das 3 horas da tarde, pastor Salmo, Jesus está citando o primeiro verso do Salmo 22. Em João capítulo 19, versículo 30, o texto diz que ao final desse período, depois de provar a esponja com vinagre que ofereceram para Jesus, mas ele não aceitou, Jesus disse em seu brado: está consumado, ou seja, está feito. A Bíblia diz que Jesus inclina a cabeça, ele vai entregar o seu espírito e morrer. E o que eu acho mais interessante aqui, um detalhe a ser observado, é que Jesus é quem define a hora da sua morte. Não é a morte quem o traga, mas é Ele quem tragou, é Ele quem venceu a morte. Por quê? Porque Ele é Senhor, soberano e absoluto. Então, nesse período entre ao meio-dia e as 3 horas da tarde, Jesus está citando o primeiro verso do Salmo 22. E quando você vai para João, no capítulo 19, versículo 30, quando ele diz: está consumado, quando ele libera o brado dizendo: está feito, ele está citando as últimas palavras do Salmo 22. Observe que Salmo 22, verso 31, nos diz o seguinte: proclamarão a sua justiça aos que ainda não nasceram, falarão a respeito dele de tudo o que ele consumou, de tudo o que ele fez. E a palavra grega aqui é tetelestai, está consumado, está feito. Então, nesse período de densas trevas, de agonia extrema, o que realmente Jesus pensou nas Escrituras. Jesus estava meditando no Salmo 22. Interessante isso. Eu estava pensando ao ler
e estudar esse salmo, é interessante nós observarmos que enquanto Jesus tem força para caminhar, enquanto Jesus tem força para andar, o que ocupava a mente, o coração de Jesus, eram as pessoas, eram as massas, multidões desesperadas e que choravam aflitas por Ele. Mas no momento em que Jesus não tem mais força, no momento em que os céus se fecham sobre a sua cabeça, no momento de maior agonia e de densas trevas, por quê? Porque naquele momento Jesus, mesmo não tendo pecado, o pecado estava sobre os seus ombros. E quando o pecado esteve sobre os seus ombros, afastado do Deus Pai Todo-Poderoso, Ele estava, ao sentir o peso do pecado sobre os seus ombros, a única coisa que restava para o Messias era trazer à memória aquilo que podia lhe dar esperança. Quem sabe eu estou falando com alguém, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque o meu coração ferve nesta manhã. Quem sabe eu estou falando com alguém que está nos assistindo por esse canal de comunicação, e você está em seu lar, em sua casa, eu não sei aonde, mas o seu coração está totalmente desesperançoso por tudo aquilo que nós temos visto, por tudo aquilo que nós temos vivido, pelas notícias que têm inflamado o seu coração. Mas eu quero lhe dizer que nós precisamos aprender com Jesus que no pior momento da sua vida, o que realmente está sobre o seu coração é o meditar na palavra, é trazer à memória aquilo que poderia dar esperança. E o que pode nos dar esperança nessa hora? O que pode alimentar o nosso coração essa hora, senão a palavra de Deus, a oriunda e genuína esperança que só pode vir por intermédio da palavra. Eu abro um parênteses para chamar a nossa atenção. É tempo de voltarmos o nosso coração para as Escrituras. É tempo de voltarmos o nosso coração para a palavra, porque só existe uma forma, uma maneira de você suportar as densas trevas que em algum momento da minha, da sua, da nossa vida recaem sobre nós. É meditando na palavra, é guardando a palavra no coração e nela meditando de dia e de noite e de dia. É tendo essa palavra arraigada em nossos corações. Observe algo. O Salmo 22, ele é tão profundo, queridos. Ele vai nos mostrar a partir de agora as dores. E aí nós estamos falando do sofrimento vicário de Cristo, conforme está narrado na nossa revista. Vai mostrar as dores que Cristo padeceu na cruz. E eu gostaria, de forma lacônica com os irmãos, de forma muito pedagógica nessa manhã, refletir um pouquinho quais foram esses tipos de dores que Jesus enfrentou na cruz. E eu quero destacar algumas dores que Jesus enfrentou na cruz, como por exemplo a dor existencial. Jesus enfrentou a dor existencial, a dor moral e por último a dor física. Quando nós falamos dessas dores, nós estamos formando o tripé do sofrimento vicário do Messias na cruz, por mim e por você. E talvez você já tenha ouvido tanto quanto eu, algumas pessoas pensam que a pior dor é a dor física, é a dor que atinge o nosso físico, mas eu quero dizer para você que muitas vezes a dor que mais nos constrange é aquela dor que não pode ser vista, a dor que não pode ser medida. É a dor que você sente ela doer em você, mas você não consegue explicar onde dói. É a dor que está na alma, enclausurada na alma, no oculto da alma. E o Salmo 22, verso 1, que é o texto áureo da nossa revista, os versos 1 e 2 nos diz assim: Deus meu, por que me abandonastes? Por que está tão distante dos meus gemidos por socorro? Observe algo. Jesus aqui não tem força sequer para clamar, sequer para gritar, ele geme. Todos os dias clamo a ti, ou seja, não é por falta de clamar. Todas as noites levanto a minha voz, mas não encontro alívio.
E uma pergunta que salta ao nosso coração quando nós lemos isso é: de onde vem a dor existencial? A dor existencial, ela é fruto de um eclipse da alma. O pecado nos separa de Deus. E naquele momento, Jesus, não que ele estivesse em pecado ou tivesse pecado, porque ele nunca pecou, mas naquele momento todos os nossos pecados recaem sobre ele. E como todos os nossos pecados recaíram sobre ele então, por um único momento, ele se sente totalmente afastado de Deus, porque Deus, sendo santo na sua essência, no seu caráter, ele não pode compactuar com o pecado. Ele não deixou de ser Deus, mesmo tendo recebido os nossos pecados, ele continua sendo um Deus que não pecou, ele é Deus. E é tão interessante a gente pensar nesse fenômeno, né? E saber explicar esse fenômeno, como um Deus que nunca pecou, santo, que assumiu o nosso lado mais horrível, mais pecaminoso, que estava sobre nós, agora está sobre esse Deus santo. E ele continua, mesmo com os pecados sobre os seus ombros, ele continua sendo santo. Interessante que nesse momento aqui, Jesus descobre uma verdade. E essa verdade eu e você precisamos entendê-la e assentar no nosso coração nessa manhã. É que longe de Deus não há alívio para a nossa alma. Eu vou repetir isso daqui: longe de Deus não há alívio para a nossa alma. Sem que Deus fale conosco, sem que Deus se revele a nós, sem que Deus responda, a nossa alma dói, a nossa alma chora, a nossa alma sofre, a nossa alma entra em colapso. Jesus sofreu a dor existencial. Ele sabe o que é uma alma distante de Deus, ele sabe o que é uma alma que não sente mais a presença de Deus. Mesmo que pedindo incessantemente, mesmo que orando pela manhã e alçando a sua voz à noite, tudo que ele ouve é o barulho do silêncio. Parece ser redundante isto, mas essa é uma verdade, o barulho do silêncio. Porque acredite, o silêncio de Deus faz mais barulho do que o barulho dos orgulhosos. Segundo lugar, Jesus sofreu e experimentou a dor moral de entregar o seu próprio coração. E João nos dá essa ideia dessa entrega tão ampla, tão completa que Jesus fez, quando ele disse que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E como se não bastasse apenas não terem o recebido, fizeram o que fizeram com ele. E o que fizeram com Jesus, e o que fizeram com o Messias, fizeram-o se sentir um verme. É isso que o Salmo 22, verso 6 diz: mas eu sou um verme, e não um homem. É assim que os outros o viam, é assim que os outros o tratavam. Está falando de insulto, está falando de desprezo. E não há nada pior do que você ser desprezado, menosprezado. Eles o viam e manejavam a cabeça em tom de repúdio, dizendo: você não salvou a outros, não salvou a muitos, que Deus te livre. Verso 12 nos diz o seguinte: meus inimigos me rodeiam como touros ferozes de Bazã me cercam. E que se você por um momento vacilar, certamente eles vão lhe furar com chifre. O verso 16 diz assim: meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cercam, perfuram as minhas mãos e os meus pés. E o verbo perfurar aqui, ele traz a ideia das garras de um felino rasgando você. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim, repartem as minhas roupas entre si, verso 18, lançam sortes por minhas vestes. Observe algo: a dor moral
é causada em nós pelos pecados que os outros cometem em nós. Somos muitas vezes mal visto, mal quisto, mal interpretado. As pessoas fazem e têm uma perspectiva acerca de nós totalmente contradita àquilo que somos. São zombarias. Jesus sentiu a dor moral. E em terceiro lugar, Jesus também sentiu a dor física. E aí nós temos nesse salmo que é atordoante, nós temos muito claro, muito explicitamente detalhes dessa dor que Jesus sente. O Salmo 22, verso 14, está escrito assim: minha alma é derramada como água. Ou seja, o que o salmista está tentando descrever para nós aqui, para ganharmos tempo, do verso 14 ao verso 17, o que o salmista está descrevendo aqui são os horrores do que era a crucificação. Então ele está usando de forma profética o que aconteceu com Jesus, para mostrar detalhadamente o que aconteceu ou o que acontecia com o crucificado. Minha força se secou como um caco de barro, minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitastes no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bravo de perversos me cerca. Perfuram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Nós temos aqui de forma muito detalhada e muito expositiva a crucificação escrita de forma com pormenores muito fortes aqui. Na cruz, Jesus sofreu as mesmas dores que o pecado causa em nossas vidas nos dias de hoje. Jesus sentiu a dor existencial, da angústia que provoca a depressão. E quantas pessoas estão vivendo esse quadro obscuro da sua vida? Jesus sentiu a dor moral. Ele sabe o que é uma calúnia, ele sabe o que é uma difamação, o que é uma maldade, uma maledicência. Jesus sabe o que é ser invejado. Jesus sofreu a dor física, ele sabe o que é uma enfermidade. É por isso que a nossa igreja nunca deixou de orar, de ter um momento específico para orar e clamar pelos enfermos. Por quê? Porque Jesus conhece cada processo da existencialidade humana, ele conhece cada um de nós. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, para que eu e você nessa manhã pudéssemos receber alívio e experimentasse alívio em nossa alma. Eu gosto muito da maneira com que esse salmo, pastor Salmo, foi construído na sua divisão. Observe uma coisa, dos versos 1 ao verso 2, é muito importante isso. Do verso 1 ao verso 2, existe a primeira expressão de dor. E se você quiser anotar isso, isso vai ajudar você a compreender melhor esse salmo. Do verso 3 ao verso 5, nós temos a primeira súplica. Depois dos versos 6 ao verso 8, nós temos a segunda expressão de dor. Do verso 9 ao verso 11, a segunda súplica. Logo depois do verso 12 ao verso 18, nós temos a terceira expressão de dor. Mas do verso 19 em diante, apenas súplica. Ou seja, intercalado com essas histórias de dores, nós encontramos no Salmo 22 o relato das súplicas de um rei enquanto estava sofrendo seu martírio na cruz. Então entenda que o Salmo 22, do começo ao fim, ele está assim: sofrimento seguido de súplica, sofrimento seguido de súplica. E aqui, queridos, eu começo a encerrar com a gente. Olha o que diz o verso 19. Está escrito assim: ó Senhor, não permaneça distante, és minha força, vem depressa me ajudar, livra-me da espada, e não permita que esses cães me tiram a vida. Salva-me da boca do leão
e dos chifres dos bois selvagens. Irmão, você já correu de um boi no pasto? Imagina o que é correr de uma manada de bois correndo atrás de você. Ele ora como que dizendo: ou eu confio em Deus, ou eu serei completamente destruído. A partir do verso 22, e nós não vamos ler, até o final do Salmo, eu quero observar com vocês 3 verbos para a gente encerrar, que estão em destaque aqui. O primeiro verbo, proclamarei, verso 22. O segundo verbo, louvarei. E o terceiro, cumprirei os meus votos na presença dos que te adoram. Existe um voto feito na presença de Deus pelo povo de Deus. Existe um louvor nos lábios e o compromisso, a nossa missão, que é proclamar, anunciar. Então o que temos aqui de forma muito aclarada, gente, é alguém decidido a perseverar, é alguém decidido a jamais entregar os pontos, é alguém decidido a caminhar, a avançar, independentemente das circunstâncias. Ele não vai se entregar, ele vai seguir proclamando, ele vai seguir louvando, e ele vai seguir cumprindo os votos, anunciando a sua missão. E qual que é o resultado de tudo isso? Que eu e você precisamos entender. É que as gerações dele e as gerações que virão após ele ouvirão dizer acerca da obra de Jesus. Eu gostaria nessa manhã, já encerrando, a palavra que salta no meu coração essa manhã para nós é: persevere, prossiga, insista. É isso que os nossos pastores estão proclamando, anunciando, verbalizando, dizendo aqui para nós. E eu tenho certeza que essas palavras, de alguma forma, elas estão entrando à sua casa, à sua família, aonde quer que você esteja agora. Por quê? Porque nós estamos diante de um Deus. E a Bíblia vai dizer que esse Deus, o seu sacerdócio, que é maior do que o sacerdócio que fora de Melquisedeque, é um sacerdócio indestrutível, é um sacerdócio inabalável, é um sacerdócio permanente, é um sacerdócio eterno. Eu quero encerrar as minhas palavras dizendo que o Salmo 22, ele traz 2 certezas para nós nesta manhã. Que até o verso 21, nós temos o lado espantoso, se assim eu posso dizer, da história. Mas a partir do verso 22, o espanto dá lugar ao encanto. E esse encanto é tão magnífico, é tão belo, porque ele nos traz uma certeza de vitória. A vitória triunfante que Jesus, o Messias, o Rei da Glória, venceu na cruz do Calvário por cada um de nós. Você que me assiste, você que está na sua casa, no seu apartamento, aonde quer que você esteja, saiba que Jesus venceu por mim e por você. E é por isso que nesta manhã nós podemos levantar as nossas mãos, é por isso que nesta manhã nós podemos sentir a presença dEle, é por isso que nesta manhã nós podemos glorificar o nome dEle com uma certeza, que a graça dEle invadiu o nosso coração, e é por isso que nós estamos aqui. Não haverá densas trevas, não haverá escuridão que vai aplacar dos nossos lábios o desejo de continuar servindo e adorando a esse Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Continue firme na presença de Jesus, porque em breve tudo isso vai passar e nós estaremos de mãos dadas declarando que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe. Pastor Salmo, muito obrigado pela oportunidade.